Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal, o canal da Eletricidade, que hoje vai bater um papo com vocês sobre quedas de tensão. Esse é um assunto bastante solicitado aqui através dos e-mails, pessoas que têm realmente dúvida em relação a fazer cálculos e dimensionamento de condutores, né, em função do comprimento do circuito e da corrente, né. Nós vamos fazer um cálculo muito simples, lembrando que existem muitas variáveis aí, né, tipo a temperatura ambiente, o meio de condução, né, o tipo do condutor, se esse condutor ele vai estar em eletroduto, em eletrocalha, ou embutido no chão, ou em alvenaria, enfim, tem toda uma engenharia em cima disso, mas a gente vai fazer aqui uma fórmula genérica que vai atender a maioria dos casos aí sem grandes problemas. Então pessoal, para exemplificar isso que a gente está falando aqui, nós vamos colocar a seguinte situação problema aqui, tá? Então eu tenho uma tensão de 220 volts, tá? Uma tensão entre fase neutro de 220 volts, portanto trata-se de um circuito monofásico. A distância do circuito é de 250 metros, ou seja, do quadro de distribuição até o circuito terminal, ou seja, até a carga, eu tenho 250 metros, tá? A corrente também é conhecida, nós vamos dar um exemplo aqui de 50 amperes, tá? E também o meu condutor é conhecido, 10 milímetros quadrados, tá ok? Então pessoal, eu quero saber o seguinte, qual será a minha queda de tensão, tá? Em função desta corrente e desta distância, tá? E da seção transversal deste condutor de 10 milímetros, tá? É uma forma extremamente simples, baseada na lei de Ohm, tá? E como a gente está falando da lei de Ohm, é preciso então dizer para vocês que a resistência do cobre é de 0,017 ohms por metro, tá? Isso considerando aí um condutor de 1 milímetro quadrado, tá? Isso quer dizer o quê? Que um condutor de cobre de 1 milímetro quadrado, ele tem uma resistência ôhmica de 0,017 ohms, tá? Por cada metro, beleza? Então, se é 2 metros é 2 vezes isso, se é 3 metros é 3 vezes isso, e assim por diante. Então, o primeiro passo aqui é o seguinte, nós vamos calcular qual será, tá, a resistência total, ou seja, a impedância total deste circuito. Então, a distância entre o quadro de distribuição e a carga é de 250 metros. Então, eu tenho aqui 250 metros indo e 250 metros voltando. Portanto, a distância do cabo, ou seja, o comprimento total do cabo do condutor é de 500 metros, porque ela vai e volta, tá? Então, se eu pegar 500 e multiplicar por essa resistência aqui, 0,017 ohms, eu vou ter então aí uma resistência de 500 vezes 0,017, 8,5 ohms, tá? E isso considerando aí um cabo de 1 milímetro. Como o nosso cabo aqui é de 10 milímetros, evidentemente que eu vou ter que dividir esse valor por 10. Se fosse um cabo de 25, eu ia dividir por 25 e assim por diante, tá? Então, na verdade, a impedância do circuito, em cima de um cabo de 10 milímetros, vai ser de 0,85 ohms, tá? 0,85 vezes 50 amperes é igual, vezes 50, é igual aí a 42,5 volts, tá? Que será a minha queda de tensão em cima dos 220 volts. Tá? Ou seja, dos 220 volts que eu tenho no início do circuito, só vai chegar 177. Para um circuito de 220 volts, a menor tensão possível é de 200 volts, tá? De 200 a 231 volts aproximadamente, meu circuito vai funcionar satisfatoriamente. Abaixo de 200 e acima de 231, você vai ter um problema de qualidade de energia e não vai dar certo, tá ok?
não vai dar certo. Porque, por exemplo, se você tiver uma carga indutiva aqui de 1 cavalo de potência, e não importa qual é a tensão que vai chegar lá nesse motor, esse cara sempre vai tender a entregar esse 1 cavalo de potência. E para fazer isso, ele vai solicitar corrente. Ou seja, quanto menor a tensão no terminal do motor, maior será a corrente solicitada pela carga, tá ok? E o resultado disso, então, é um aquecimento do bobinado, tá? E provavelmente a queima prematura do motor, salvo se esse cara não tiver nenhum circuito de proteção térmica lá, tá ok, pessoal? Então a gente sabe que um cabo de 10 milímetros não tem condição de sustentar uma tensão de 220 volts numa distância de até 250 metros, ok? 220 volts que a gente colocou no início do circuito só vai chegar a 177,5, portanto é uma tensão muito baixa, tá? Tendo em vista que a maior queda admissível para um circuito indutivo é de aproximadamente 4%, tá? Vamos ver qual é a porcentagem dessa queda aí. Regra de 3, 177,5 vezes 100 dividido por 220 igual menos 100, tá? 19,3%, quando o máximo permitido é 4%, ou seja, não vai dar certo isso aqui, tá? Próximo cálculo que a gente fazer agora, pessoal, é uma fórmula diferente. Nós vamos saber exatamente qual é o condutor que a gente precisa, qual é a bitola do condutor que a gente precisa para poder fluir essa corrente sem queda de tensão acima de 4%, tá ok? Vamos lá então? Ok, pessoal, então a gente vai saber agora exatamente qual é a bitola desse condutor, tá ok? Qual seria a seção transversal desse condutor para fluir essa corrente numa distância de 250 metros, sustentando essa tensão de 220 com uma queda máxima de 4%, ok? Então a fórmula é a seguinte, olha só, seção do condutor é igual corrente do circuito, tá? Vezes a distância, vezes 2, por se tratar de um circuito monofásico, beleza? Dividido por 58, que é uma constante da fórmula em função da resistência do cobre, tá? Vezes a queda de tensão máxima permitida, né, para uma carga indutiva, tá? Ou seja, 4%. Então 4% de 220 eu sei que é 8,8, ok? Então vamos fazer essa conta aqui. Então S é igual a 50 amperes, né, vezes 250 metros vezes 2 dividido por 58 vezes 8,8, 510,4. Então a gente tem que 50 vezes 250 vezes 2 dividido por 510,4 é igual a 48,9 milímetros, tá? Arredondando aí 50 milímetros. Portanto, pessoal, o cabo que eu preciso, o condutor que eu preciso para não ter uma queda de tensão maior que 4% será de 50 milímetros quadrados. Ok, pessoal? Então, e se o circuito fosse trifásico, em vez de monofásico ou de corrente contínua, tá? Se fosse trifásico, como é que seria, tá? Vamos fazer aqui um exemplo para um caso trifásico. Então eu vou ter a mesma tensão, tá? Sendo um sistema trifásico, correto? Vou ter os mesmos 50 amperes, vou ter os mesmos 250 metros de distância, então vou ter aí os mesmos 10 milímetros quadrados, tá? Na nossa situação inicial seria isso, tá? Então, para a gente calcular a queda de tensão em cima disso aqui, a fórmula muda um pouco, tá? Então, em vez de 250 vezes 2, será 250 vezes a raiz de 3, que nós sabemos é 1,73, ok?
vezes 0,017 ohms, considerando aí um condutor de 1 milímetro, tá ok? Então, 250 vezes 1,73 vezes 0,017. Então, nós vamos ter aí uma resistência de 7,35 ohms. Se você dividir isso por 10, então a resistência para o cabo de cobre de 10 milímetros será 0,73 ohms. Se você multiplicar isso aí pela corrente por fase, que é de 50 amperes, nós vamos ter uma queda de tensão aí de 36,7 volts, tá? Ou seja, dos 220 volts iniciais, só chegariam lá 183,2 volts, tá? Que é uma tensão muito baixa. Eu preciso de no mínimo 200 volts para que esse motor de indução funcione satisfatoriamente, tá? Então esse cara vai funcionar muito bem entre 200 e 231. Abaixo de 200 e acima de 231 pode ocorrer aí, tá? Um aquecimento do bobinado do motor e esse cara queimar prematuramente se ele não tiver uma proteção para atuar, tá? Imediatamente lá, beleza? Então, pessoal, o próximo passo aqui então é definir qual será o condutor ideal para poder transportar essa corrente de 50 amperes com uma queda de tensão máxima de 4%, ok? Então a fórmula é a seguinte: S, que é a seção do condutor, é igual corrente vezes a distância vezes a raiz de 3 dividido pela constante da fórmula, né, para o cobre, 58, vezes a queda de tensão máxima, né, que é 8,8 volts, ou seja, 4% de 220 dá 8,8. Beleza? A gente já fez esse cálculo antes, a gente sabe. Então vamos ver aqui. Corrente 50 vezes distância. A distância vai ser, vamos ver, ó, 50 vezes 1,73 vezes 250, ok? Igual, dividido por 58 vezes 8,8. Precisar de um condutor de 42,3 milímetros, tá? Arredondando 50 milímetros. Beleza? Lembrando também que esse condutor aqui nós estamos falando de condutor de cobre, pessoal. Se você for utilizar alumínio, aí muda completamente aí a fórmula, tá ok? Sobre o alumínio nós vamos falar no nosso próximo bate-papo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, postem aqui, a gente responde. Um abraço e até o nosso próximo bate-papo.